Controle das ruínas antigas imersas nos céus. Essas ruínas antigas imersas nos céus podem ser controladas. Aspas. Os olhos de Itianium acenderam. Presumivelmente eles não sabem sobre essa situação, mas por causa do Crazy Leveling System, obviamente, se Itianium não puder completar a missão, ele não receberá a recompensa. A recompensa diz tudo que essa missão não será fácil. Xishu-Yun acabou de dizer que o segundo nível do reino de refinamento espiritual é na verdade as qualificações mínimas para entrar. O que significa que um nível mais alto de cultivo é necessário para realmente se manter lá. Ele estava imerso vendo a recompensa, mas os rostos dos anciãos claramente mostravam sinais de insatisfação, especialmente o segundo ancião. A cota para entrar em Heavens Immersing Ancient Ruins para seus discípulos acabou. Desde que Xishu-Yun viu através dela, ela só pode ceder. Tudo bem ser discípulo externo, mas isso é uma exceção. Ser um discípulo externo no reino do refinamento espiritual, isso é realmente raro. Nestas eras, alguém em tal cultivo é definitivamente um discípulo central. Mesmo no futuro, ele pode se tornar um candidato a Lorde do Palácio, mas como ele é um homem, é improvável que ele se torne o Lorde do Palácio. Algo mais. Xishu-Yun olhou para os três anciões e perguntou novamente. Isso é tudo, parecendo tão amargo que essas são as únicas palavras que saem de sua boca. Muitos elementos são contra Itianium, seu gênero, sua origem familiar e até mesmo seu reino de cultivo, então na melhor das hipóteses ele só poderia se tornar um discípulo externo. Por mais relutantes que sejam, eles só poderiam concordar com o senhor do palácio neste caso. Se isso é tudo então, passando para o próximo assunto, forjar armas. Não sei quem é o ferreiro que deveria vir aqui hoje. Ele chegou. Xishu-Yun perguntou. Ele está descansando no palácio, vamos agora. Perguntou o mais velho. Agora que a reunião acabou, iremos imediatamente. Xishu-Yun se virou e disse para Itianium. Vamos, Mestre Kong vai te ajudar a forjar uma nova arma, não é que sua manopla seja uma arma ruim, mas ter uma espada, ou uma lança, definitivamente te ajudará a lutar. A maioria das pessoas aqui acredita que quanto maior o alcance de sua arma, melhor, e arma de curto alcance é como correr para a morte. Se você usar uma arma de curto alcance, será necessário apenas bloquear ou esquivar, por isso é melhor usar armas como espada longa. Isso há. Tudo bem, considerando o que aconteceu. Itianium certamente não acha que Master Kong possa criar uma boa arma, seu Frost Fist, por outro lado, embora seja de nível comum, mas o efeito é incrível. O efeito especial é o que torna essa arma incrível. Quanto às armas que o Master Kong forja, pode usar Crazy Point. Obviamente não é uma história diferente se ele for quem forja. Imediatamente eles chegaram ao palácio. Este palácio é usado principalmente para receber convidados ilustres. Sem dúvida, o Mestre Kong é um convidado ilustre. Ele acabou de chegar, e Itianium viu o homem de meia-idade sentado no corredor e bebendo chá sem pressa. Ele parece áspero e parece muito corpulento. Seu reino é bastante alto, alcançando o 4º ou 5º nível do reino de refinamento espiritual. Embora ele seja mais fraco que os anciões aqui, ele pode ser chamado de mestre. O motivo é muito simples. Ele pertence ao ferreiro de 3º nível e é capaz de criar uma ferramenta espiritual. Neste mundo, o cultivador está em toda parte. Mas possuindo habilidades tão especiais e alcançando um nível bastante alto, eles podem ser chamados de mestres. Porque mesmo que seu reino de cultivo seja alto, não garante possuir essas habilidades especiais, mas com habilidades especiais, isso também ajudará no reino de cultivo no futuro. Em outras palavras, apenas possuir esta profissão pode aumentar seu status e fama. Mestre Kong, precisamos de sua ajuda para forjar 3 ferramentas espirituais desta vez, você não precisa se preocupar com o preço. Xishu-Yun se aproximou com um sorriso, a atitude é muito decente. Mesmo que ela seja um lorde do palácio, a posição do Mestre Kong deve ser respeitada.
Os outros 3 anciãos estão sorrindo. Em vez disso, Mestre Kong disse-lhes com indiferença: ferramentas espirituais não são tão fáceis de forjar, e o custo também não é baixo. Eu tenho várias condições para isso. Se você não cumprir, o acordo é cancelado. Que condições? Shi Shuiyun perguntou. Contanto que esteja ao nosso alcance, não há problema. Na verdade, minhas condições são muito simples. A primeira condição é deixar meus discípulos se juntarem ao Palácio de Jade e se tornarem discípulos externos. Mestre Kong disse. O MM. Ok, sem problemas. Shi Shuiyun pensou bastante sobre isso, mas considerando que a seita espiritual também tem discípula externa aqui, ela concordou no final. O discípulo externo e o outro discípulo treinaram separadamente de qualquer maneira. E áreas diferentes geralmente não interferem umas nas outras. A segunda condição, o preço das 3 peças do material é caro. Já que você concordou com a minha primeira condição, podemos continuar a negociação. Quanto aos materiais para forjar as ferramentas espirituais, depois de me dar o dinheiro necessário para os materiais, eu mesmo o comprarei. Não há problema nisso também. O preço da ferramenta espiritual é obviamente caro, mas não sei quanto você precisa. Shi Shuiyun perguntou. Não é alto, 10.000 de ouro é o suficiente. Master Kong solicitando indiferentemente um preço surpreendente. Depois de ouvirem, eles ficam atordoados. 10.000 de ouro, isso é muito caro. Isso é realmente muito para uma pequena organização como Jade Palace, 10.000 ouro, o que significa que mesmo um deles custou mais de 3.000 ouro. Ponto. Em circunstâncias normais, as pessoas usavam principalmente prata. Isso significa 100.000 pratas. E um custa mais de 30.000, o preço não é para rir. Esse preço. Você pode abaixar um pouco. Shi Shuiyun disse envergonhado. Jade Palace não é uma grande organização. Não é que eles não tenham tanto dinheiro, mas usar tanto dinheiro de uma só vez inibirá a operação funcional. Este é o preço mais baixo que posso oferecer, senhor do Palácio Shi. Acredito que você deve entender o preço das ferramentas espirituais. Comprar fora custará pelo menos 50.000 por ferramenta de espírito, em comparação com o preço que ofereço, é muito mais barato. Eles estão todos bem cientes do preço, e é exatamente como o Mestre Kong disse, é por isso que tudo o que eles não podem fazer é apenas sorrir impotentes um para o outro. Bem, então, se esse é o preço que você quer, Shi Shuiyun só pode se comprometer. A última condição está realmente relacionada a mim mesmo. Mestre Kong sorriu com indiferença. O que é isso? A sobrancelha de Shi Shuiyun enrugou. Esse cara realmente dá muitas condições. Não é difícil. Eu me apaixonei por um discípulo aqui. Eu me pergunto se ela pode se tornar minha companheira do Dao. Se você permitir, eu darei todas as 3 ferramentas espirituais para você de graça. A expressão deles mudou drasticamente ao ouvirem sua última condição. Isso é obviamente um bom negócio. Depois de ouvir suas 2 duras condições, eu não esperava que o Mestre Kong fizesse esse pedido, mas o Jade Palace não se opõe ao casamento, desde que os 2 se amem. Não há problema com isso, mas quem é a sua escolha? Shi Shuiyun perguntou com paciência. Uma discípula chamada Xiaolin, contanto que ela tenha prometido ser minha companheira Dao. 3 ferramentas espirituais são suas. Mestre Kong disse com um sorriso. Pequeno Xiaolin. E Tianyun atordoado, não esperava ser Xiaolin. Ele fica surpreso ao ouvir isso. Seria bom se Xiaolin estivesse bem com isso, mas se ela for forçada a fazer isso, ela nunca será feliz.